Então, nosso trabalho é sobre o tecido epitelial glandular. A principal função dele é produzir e liberar secreções, tanto por meio interno quanto por externo. Ele produz secreções viscosas e escorregadias, que são as mucosas, aquosas e límpidas, que são as serosas, ou mista, que é a mucosa mais a serosa. Um exemplo é a síntese de proteínas, secreção de esteroides, suor e saliva. A classificação. Glândulas unicelulares são isoladas e em grande número são denominadas glândulas. Elas são divididas em duas glândulas, a endócrina e a exócrina. A endócrina é a secreção interna diretamente na corrente sanguínea. Não possuem ductos excretores. São de dois tipos, do tipo cordonal, que organizam-se formando cordões maciços, exemplo, hipófise e paratireoide, e tipo folicular ou vesicular, um exemplo é a tireoide. Na exócrina, a gente tem a secreção externa, que eliminam sua secreção na superfície do corpo. São glândulas sudoríparas, lacrimais e mamárias, ou na superfície de revestimento de órgãos, que são as glândulas salivares. Apenas um ducto é a glândula exócrina simples. Mais de um ducto é a glândula exócrina composta. Elas distinguem-se em duas porções: a porção secretora, que é a parte constituída pelas células secretoras, e o ducto excretor, que conduz a secreção. Elas têm diversos formatos. O primeiro formato é a glândula tubulosa, que são células em fórmula de tubo. Glândula arredondada, que são células em forma arredondada. E a glândula alveolar, que são um formato semelhante a um triângulo. Também são classificadas quanto à porção secretora. Glândula holócrina, junto com a secreção saem as células que a produzem. Glândula merócrina, apenas lança o produto de secreção. E glândula apócrina, sai o ápice das células que compõem a glândula. A formação das glândulas. Se originam de um tecido epitelial de revestimento, onde a proliferação ativa das células do broto epitelial faz com que penetrem no tecido conjuntivo. Se for a formação de uma glândula exócrina, essa glândula mantém comunicação com seu epitélio de origem, originando no seu final uma porção secretora. Se for endócrina, a parte da coluna ligada ao epitélio degenera, as células morrem e são reabsorvidas. As células restantes se reorganizam e passam a ser envolvidas por vasos sanguíneos. Quanto aos componentes de uma glândula exócrina, elas são constituídas de uma porção secretora e de um ducto excretor, como eu tinha dito anteriormente. No intestino, há uma glândula que possui ao mesmo tempo uma porção secretora e a outra excretora. A porção secretora, as células se reúnem em pequenas estruturas em torno do espaço central. O ducto excretor, o epitélio que forma o ducto, costuma ser simples cúbico. Quanto à ramificação do ducto excretor, glândula simples, porção secretora e ducto excretor único, havendo um só ducto e mais de uma unidade secretora, simples ramificada. Glândula composta, onde o ducto excretor é ramificado. Quanto à forma da porção secretora, A e B, unidade secretora em fórmula de tubo, tubulosa. A C, a gente tem a mesma denominação, mesmo não tendo ducto excretor. Na D, a gente tem a tubulosa simples ramificada. A E, tubulosa composta, onde o ducto é ramificado. A F, a gente tem a tubulosa enovelada. Um exemplo é a sudorípara, tubo seccionado várias vezes. Na G, a sinosa ou alveolar, a unidade secretora esférica ou ovalada. Na H, a sinosa composta, que nós temos o ducto ramificado. E na I, a mista túbulo-acinosa.
parênquima e estroma. São glândulas que estão nos lábios, bochechas, língua, parede do esôfago, intestino delgado e no aparelho respiratório, urinário e vários outros locais. Essas glândulas estão inseridas no tecido conjuntivo do órgão e não são entidades anatômicas distintas, isto é, não são separadas do local em que se encontram e geralmente não são dessecáveis. As grandes glândulas exócrinas, que constituem entidades anatômicas distintas, como por exemplo as glândulas salivares e o pâncreas, são dissecáveis e, além disso, têm uma organização característica. É possível reconhecer duas porções distintas. Parênquima é a porção constituída pelas células características de um órgão. Se for uma glândula exócrina, é a porção constituída pelas células secretoras e ductos. Se for a glândula endócrina, são as células secretoras e, portanto, a parte funcional do órgão, que exerce as funções típicas daquele órgão. Estroma é a porção que realiza a sustentação do órgão, constituído por tecido conjuntivo, que existe em volta entre as porções secretoras e ductos. Sua função é dar suporte à glândula, manter unidas suas diferentes partes, conduzir vasos nervosos e ductos excretores e, eventualmente, recobrir a glândula como um todo, formando uma cápsula. Temos um corte de parótida, tem duas porções bem distintas. Uma porção no canto inferior esquerdo, semelhante a outra no canto superior direito, ambas ligadas por uma faixa oblíqua que forma uma parte entre as duas. Essas porções coradas em cor de rosa constituem um estroma da glândula, composto por um tecido conjuntivo. Duas porções de coloração mais intensa, mais basófila que a anterior, uma no canto inferior direito e outra ocupando a maior parte da figura. Essas porções são constituídas pela porção da glândula encarregada de secreção e parênquima. O parênquima está dividido em porções separadas entre si. Cada lobo maior da glândula constitui um lobo. Cada lobo é separado dos lobos vizinhos por uma camada mais espessa de estroma. Os lóbulos, por sua vez, são constituídos de agrupamentos menores de porções secretoras denominadas lóbulos. Os vários lóbulos são separados entre si por delicadas faixas de estroma. O sistema de ductos das glândulas. Nas glândulas salivares principais e pâncreas, a secreção presente na luz de cada porção secretora é lançada inicialmente para um ducto muito pequeno, denominado ducto intercalar, o qual não pode ser visto na imagem. Vários ductos intercalares de lóbulo se reúnem para formar ductos intralobulares. Como seu nome indica, situam-se no interior do lóbulo. Os vários ductos intralobulares de cada lóbulo se reúnem para formar ductos interlobulares, que são mais calibrosos e, como o nome indica, estão situados fora do lóbulo, entre os mesmos e envolvidos por uma quantidade maior de estroma. Os ductos intralobulares dos vários lóbulos se reúnem em grandes ductos extralobulares, os quais se reúnem para formar um ou dois grandes ductos, que se desembocam em cavidades oral, intestinal e que transportam toda a secreção da glândula para essas cavidades. Glândulas endócrinas. A maioria das glândulas se formam a partir do crescimento de um broto epitelial, que se forma em um epitélio de revestimento. Na formação das glândulas endócrinas, a continuidade entre o epitélio e a futura porção secretora é perdida às células desta porção. Glândula endócrina cordal. Suas células se organizam em cordões, colunas ou placas de células. Estas placas têm formas diversas e são envolvidas por um capilar sanguíneo que recebem os produtos de secreção e distribuem pelo sangue. Glândulas endócrinas foliculares.
Suas células formam um epitélio simples que pode variar de pavimentoso a colunar. O epitélio se organiza em pequenas esferas chamadas folículos. A única grande glândula endócrina folicular do corpo é a tireoide. A glândula endócrina cordonal, a maioria das glândulas endócrinas é desse tipo. Ilhotas de Langerhans, por exemplo. Na imagem de ilhota de Langerhans, na qual se observam cordões de células. Cordões são os que se vê em um corte, porém tridimensional. São pequenas placas. Os cordões são envolvidos por uma rica rede de capilar sanguíneo. Nesta imagem são vistos como espaços circulares ou elípticos, vazios que estão ressaltados em vermelho. Glândula endócrina folicular. As células desse tipo de glândula endócrina formam a parede de pequenas esferas, denominadas folículos. As células se organizam em forma de um epitélio simples. A tireoide é o melhor exemplo de glândula endócrina desse tipo folicular. A parede do folículo é formada por um epitélio simples que pode ser pavimentoso, cúbico ou colunar, dependendo do estado funcional do folículo. A secreção contida no interior deste folículo é chamada coloide e contém os precursores do hormônio tireoidiano.